Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre a tabela periódica. Vamos ver sobre as propriedades que nós podemos extrair através da interpretação da tabela. Hoje a nossa aula é sobre propriedades periódicas. Bom, nós vimos anteriormente que a tabela é dividida por períodos e colunas. O número atômico é crescente na tabela periódica, sendo ele crescente da esquerda para a direita, de cima para baixo. Vamos ver hoje algumas propriedades. A primeira é o raio atômico. O raio atômico está relacionado com o tamanho do átomo. Ele é crescente na tabela periódica de cima para baixo, da direita para a esquerda. O raio atômico é crescente da direita para a esquerda porque no mesmo período, um átomo, quanto maior o número de elétrons, maior é a atração deles ao núcleo, contraindo o átomo, diminuindo o seu raio atômico. A segunda propriedade, o raio iônico. Vamos entender primeiramente um pouco sobre os íons. Íons são átomos com carga. Quando o átomo perde elétrons, se torna um íon positivo, chamado de cátion. Quando o átomo ganha elétrons, se torna um íon negativo, chamado de ânion. Ele segue a mesma tendência periódica do raio atômico, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Uma coisa muito importante sobre o raio iônico é que o cátion possui um tamanho menor do que o átomo no seu estado fundamental, e o ânion possui um tamanho maior do que o átomo no seu estado fundamental. A terceira propriedade é a energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para se retirar elétrons do átomo. Essa tendência periódica é de baixo para cima, da esquerda para a direita. Quanto maior a energia de ionização, maior é a dificuldade de se retirar esse elétron. Isso acontece porque quanto menor o raio atômico, maior a atração dos elétrons no núcleo, dificultando a retirada desses elétrons. Bom, a quarta propriedade, a eletroafinidade. A eletroafinidade é a quantidade de energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Essa tendência periódica é de baixo para cima, da esquerda para a direita. Essa tendência acontece porque quanto menor o raio atômico, maior a atração desses elétrons pelo núcleo, liberando uma maior quantidade de energia. A quinta propriedade é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade do átomo de atrair elétrons compartilhado por outros átomos. Essa tendência acontece de baixo para cima, da esquerda para a direita. Como sexta propriedade, nós temos a eletropositividade. A eletropositividade é a capacidade do átomo de doar elétrons. Quando ele doa esses elétrons, eles se tornam cátions. A tendência periódica para a eletropositividade de cima para baixo, da direita para a esquerda. Isso acontece porque quanto maior o raio atômico, menor é a atração dos elétrons pelo núcleo, facilitando a doação de elétrons. Bom, a sétima propriedade é o volume atômico. O volume atômico é o quanto de volume os átomos daquele elemento químico ocupam no espaço. Essa tendência acontece de cima para baixo. No lado esquerdo, acontece da direita para a esquerda e na direita, da esquerda para a direita. Na parte esquerda, o volume atômico aumenta devido ao raio atômico do átomo. E na parte direita, é o espaçamento entre os átomos, causado pela repulsão dos elétrons. A oitava propriedade é a densidade atômica. Antes de nós começarmos a ver sobre a densidade atômica, vamos dar só uma recapitulada na fórmula da densidade. A densidade é igual a massa
sobre o volume. Dessa forma, nós temos a seguinte tendência: de cima para baixo, a densidade aumenta, porque acontece um maior aumento de massa do que de volume atômico. Para os períodos, eles apontam para o meio da tabela periódica, pois nos períodos é dependente somente do volume atômico, já que a variação de massa é muito pequena dentro dos períodos. A nona propriedade são os pontos de fusão e ebulição. Os pontos de fusão e ebulição são as temperaturas nas quais a matéria de um determinado elemento químico se funde ou se vaporiza. Fusão é quando uma matéria no estado sólido se torna líquida, e ebulição é quando a matéria no estado líquido se torna gasoso. Na tabela periódica, o aumento do ponto de fusão e ebulição acontece de cima para baixo nos grupos. Essa tendência acontece de maneira inversa para os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Os pontos de fusão e ebulição nos períodos tendem ao meio da tabela, apontando para o átomo de tungstênio, que é o elemento da tabela periódica com o maior ponto de fusão e ebulição. A 10ª propriedade que nós vamos ver: reatividade química. A reatividade química é o quanto o átomo consegue ganhar ou perder elétrons. Dividindo a tabela ao meio, nós temos que na parte esquerda o aumento da reatividade química acontece de cima para baixo, da direita para a esquerda. Na parte direita da tabela periódica, nós temos um aumento de baixo para cima, da esquerda para a direita. E para finalizar, deixo para vocês esse resumo com todas as propriedades e as suas respectivas tendências. Pessoal, o que vocês acharam dessas propriedades? Não se esqueçam de fazer as suas anotações e revisar sempre que precisar. Espero vocês na próxima aula. Até mais!